Ontem à noite eu estava ouvindo Johann Sebastian Bach com meu filho de 15 anos. Meu filho não é um carinha nerd assim que fica ouvindo música clássica e tal. Ele gosta de rap. Lil Peep é o ídolo dele e outros assim do gênero. Mas ele tem um gosto um pouco eclético e entre as músicas que ele ouve, ele gosta de música clássica também. Eu estou te contando isso porque a gente ouvia o Bach e eu comentava com ele o seguinte: cara, percebe como isso é bonito? E por uma razão. Existe uma sonoridade, uma sabedoria, algo no ar que por aquele homem que viveu há tanto tempo foi capturado e nele processado conforme a cultura do tempo, conforme as habilidades musicais, conforme as interpretações daquela pessoa, que transformou essa essência, essa coisa, essa sabedoria em partituras e em música. E aí eu dizia a ele o seguinte: mas essa não é a única maneira. Um poeta, um escritor, um artista fazem isso também. Transformam em linguagem própria aquilo que transcende a própria linguagem. Mas não é só o artista, o poeta, o compositor, aquilo que a nossa sociedade, pelo menos em parte, valoriza como pessoas virtuosas, habilidosas, enfim. Mas essa sabedoria transcende, inclusive, as minhas habilidades culturais, cognitivas, intelectuais, para interpretá-las, filtrá-las, metabolizá-las e transformá-las naquilo que eu tenho habilidade para fazer. Porque essa sabedoria, se atentamente percebida, se você caminhar pela vida, está presente nas pessoas que não têm a linguagem, necessariamente. A linguagem artística, a linguagem intelectual, a linguagem musical, enfim. Mas se projeta de uma maneira tão linda, muitas vezes no olhar, e sem querer ser piegas ou besta aqui, ou algum palestrante de autoajuda, mas no olhar de gente simples. Por que a gente se encanta com crianças, por exemplo? Com as pessoas que são mais simples? Por que a gente se encanta com eventos da natureza, silenciosos, mas tão cheios de significados, né? Por que a gente vai à praia, a gente gosta de ver o pôr e o nascer do sol? Por que a gente se encanta em olhar para as estrelas, para o espaço sem respostas, infinito? Por que isso nos toca de alguma maneira? Por que a gente viaja para o campo, para as montanhas? Por que a gente gosta dos bichinhos, dos animais? E tantos, né, estão habitando aí as cidades, os cachorrinhos, os gatos, enfim. Porque existe neles também essa tradução silenciosa, num olhar humilde, num olhar simples, num olhar de um bichinho, ou no olhar de quem contempla, inclusive, essa sabedoria que pode ser traduzida também na música do Johann Sebastian Bach, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos vivendo no mundo das comunicações, do conhecimento. O conhecimento nunca esteve tão perto, tão acessível, né? E a gente está valorizando muito o conhecimento, mas o conhecimento desprovido dessa alma, dessa essência, dessa sabedoria silenciosa, não serve para nada, a não ser para arrumar confusão ou para que eu me sinta melhor ou superior a você. Isso é muito presente aqui na internet, isso é muito presente nas academias, isso é muito presente nos círculos de intelectualidade ou de inteligência ou de conhecimento que abrem mão desse olhar, desse movimento, dessa sinfonia, dessa música silenciosa que é tão grande que não vai caber na palavra. Eu posso tentar traduzi-la e decodificá-la na minha música, no meu texto, no meu pensamento, na minha linguagem, na minha fala, na minha poesia, seja lá o que for, no meu movimento mais simples. No entanto, toda tentativa de conter, de elaborar, de encurralar ou de deter aquilo que não cabe na linguagem diminui. É por isso que eu não gosto de dar nomes a Deus, por exemplo. É por isso que eu não gosto de tentar definir o amor, dizer o amor é isso, o amor é aquilo. É por isso que cada vez mais na vida, e essa é uma das razões pela qual eu ando tão mais silencioso aqui no YouTube e nos meus canais todos, é que eu me sinto cada vez menos em condições de tentar traduzir algo que é muito maior do que a linguagem. E a gente fica viciado na linguagem muitas vezes, achando que a linguagem é suficiente para encurralar aquilo que não cabe nela. A sabedoria mora nas entrelinhas, no silêncio, na capacidade de se aquietar, na capacidade de ouvir
e de traduzir dentro do possível, dentro dos limites, não necessariamente no enquadramento artístico, filosófico, intelectual ou literal, enfim, mas no meu caminhar. E esse é o grande desafio. Eu acho até um pouco mais tranquilo tentar capturar essa essência em parte e decodificá-la na minha linguagem, no meu texto. Eu posso ter alguma habilidade para isso. Mas não é tão fácil assim a gente tentar decodificar isso nos nossos passos na vida, no nosso olhar, na maneira em que eu ajo e reajo diante dos problemas, das situações, dos desafios, do peso de existir numa sociedade tão cruel tantas vezes, num tempo, num mundo tão cheio de polaridades, de dualidades, de donos da verdade. A internet, por exemplo, está cheia de donos da verdade, por isso que eu fico mais quieto aqui também. Tem tanto dono da verdade, tem tanta gente dizendo eu sei, eu conheço, eu detenho a verdade, sigam-me, não é? Tem tanta gente fazendo isso em aspectos diferentes, que às vezes eu prefiro ficar um pouco mais distante e de vez em quando vir aqui para te lembrar isso. A verdade não está em ninguém, mas no silêncio. A gente consegue em parte ouvir essa sinfonia da vida. E em humildade. A humildade não é uma virtude moral. A humildade é só um reconhecimento daquele que percebeu-se formiga. A formiga que entre as outras formigas acordou e falou, caramba, eu sou uma formiga. Minha vida de formiga, a grande rainha é uma formiga, o Deus das formigas é uma formiga. E ao perceber-se formiga, só por isso já se tornou totalmente diferente das outras formigas. Esse talvez fique um pouco mais calado, esse talvez ouça um pouco mais, esse talvez tenha um pouco menos de avidez em oferecer a sua sabedoria, a sua inteligência, e por isso mesmo se expõe mais a ela. São tempos de muitas vozes, de muitos ruídos, de muitos discursos, de muitas ideias, de muitas contundências. Mas quem é capaz de, como Bach, que traduziu na sua música a sabedoria que a transcende, quem é capaz de escutar, de ouvir, laborar essa sabedoria e traduzi-la não necessariamente no teu ofício ou nas tuas habilidades também, mas na música que é a tua vida? Pense nisso. Fique bem.